Volkswagen do Banco dos Réus por trabalho escravo do Brasil. A empresa responde à justiça por supostos crimes cometidos entre 1974 e 1986 em uma fazenda da Amazônia apoiada pela ditadura militar. A montadora nega as acusações. 4 elementos, mesmo isolados, caracterizam um trabalho análogo à escravidão: trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes e jornadas exaustivas. Na Companhia Vale do Rio Cristalino, em Santana do Araguaia, do Pará, as 4 violações estavam presentes, segundo o Ministério Público do Trabalho. A fazenda de criação de gado e extração de madeira da Volkswagen, que teve apoio da ditadura militar, funcionou entre 1974 e 1986. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra as Volkswagen do Brasil, acusando a companhia de crimes cometidos na chamada Fazenda Volkswagen. Além de assumir a responsabilidade pelos crimes, os procuradores pedem que a empresa pague 165 milhões de indenização por danos morais e coletivos. Nesta sexta-feira, dia 30 de maio, foi realizada uma audiência para ouvir as testemunhas da Justiça do Trabalho em Redenção PA. A empresa afirmou que investigou as denúncias da época, mas não encontrou irregularidade, de acordo com a reportagem da ONG Repórter Brasil, que acompanhou a audiência. Em nota enviada à DW, a montadora disse acreditar na justiça. A Volkswagen do Brasil refuta e rejeita categoricamente todas as alegações apresentadas na ação movida pelo Ministério Público sobre a investigação da Fazenda Vale do Rio Cristalino. A empresa permanece firme na busca por justiça alicerçada na segurança jurídica e na confiança e imparcialidade do sistema jurídico brasileiro. Tráfico de pessoas e servidão por dívidas. Não é todo dia que uma empresa multinacional investigada por trabalho análogo à escravidão, mas também não é algo inédito, afirmou o procurador do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão Santos, coordenador nacional do combate ao trabalho escravo, CONAET. A montadora de automóveis Build Orleans BYD, por exemplo, foi denunciada nesta terça-feira por ter mantido 220 trabalhadores chineses nestas condições em Camaçari, da Bahia. Em outro caso importante, a Zara Brasil chegou a ser responsabilizado pela Justiça em 2017 por manter trabalho escravo da sua cadeia produtiva. O caso da fazenda Volkswagen, para mim, é inédito, porque faz o resgate de uma situação comprovada em que há inúmeros elementos de prova, mas que o Estado brasileiro não buscou responsabilizar os infratores e aqueles que violam os direitos humanos à época dos fatos, avaliou o procurador. A fazenda Volkswagen tinha 139 mil hectares, quase o tamanho da cidade de São Paulo. A empresa chegou à Amazônia para derrubar a vegetação nativa e criar gado, impulsionado pela política dos governos militares de ocupação e exploração da floresta. Os incentivos que recebeu estariam na casa dos milhões. Contava com cerca de 300 empregados diretos, como pessoal administrativo, vigilantes, vaqueiros, mantendo uma boa infraestrutura que incluía áreas de lazer e serviços de saúde. As violações de direitos humanos foram cometidas, segundo a denúncia, principalmente contra centenas de lavradores ou peões responsáveis por derrubar a floresta para transformá-lo em pasto. Eles eram aliciados em pequenos povoados, sobretudo em Mato Grosso, Goiás e no atual Tocantins, por empreiteiros conhecidos como gatos. Esses gatos eram, na verdade, traficantes de pessoas, explicou o procurador Rafael Garcia Rodrigues, que coordenou as investigações e foi um dos procurados que apresentou a denúncia. Na entrada da fazenda havia uma guarita com seguranças armados para controlar a entrada e saída dos trabalhadores. Ao chegar ao local, as pessoas aliciadas tinham que comprar utensílios em uma cantina com a bolona para o barraco onde dormiam e comiam. No momento do acerto, o gato ou o seu cantineiro informavam que os trabalhadores não seriam remunerados porque não havia saldo a lhes pagar, ao contrário dos peões, é que estariam devendo à fazenda após meses de prestação de serviço, destacou a denúncia.
Pedro Valdo Pereira Vasconcelos, de 60 anos, funcionário público e ex-trabalhador de fazenda, confirmou a servidão por dívida em seu depoimento durante a audiência, conforme a Repórter Brasil. A gente levantava às 4 horas para fazer comida, partia às 6 horas para o serviço e voltava às 6 horas da tarde, lá a pé até o local de trabalho. Trabalhava de segunda a sábado e às vezes emendava domingo porque a gente queria ir embora, descreveu. No final, para pegar o dinheiro para ir embora, ele dizia que não tinha saldo. O trabalho se dava sob vigilância armada e em péssimas condições de saúde e higiene, afirmou o procurador Garcia Rodrigues, e sobretudo com a condição de servidão por dívida que, por si só, já caracterizava trabalho escravo contemporâneo desde o início do século XX, reconhecido assim pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, e pelos países signatários, entre eles o Brasil. Para o procurador, essa ação foi possível graças ao engajamento da sociedade civil na época, como o Sindicato de Trabalhadores, Advogados, ativistas defensores de direitos humanos e membros da Igreja Católica. Uma das lideranças mais importantes foi Ricardo Rezende Figueira, então padre da Comissão Pastoral da Terra CPT, o padre As Denúncias. Figueira morava em Conceição do Araguaia, PA, e coordenava a CPT na região, incluindo o local que estava fazendo poucos foi ouvindo denúncias, mas não tinha nada concreto até que recebeu em 1983 um telefonema que fez o agir. Recebi um telefonema de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, dizendo que 5 trabalhadores tinham retornado da Volks andando a pé pegando carona. Eles tinham sido aliciados do Mato Grosso e levados para a fazenda onde não podiam sair por causa do sistema de endividamento progressivo e muita violência, contou. Os 5 trabalhadores, sendo 2 adolescentes de 17 anos, usaram um pretexto falso para fugir. Disseram que tinham se comprometido a se apresentar para o serviço militar. Com medo da ditadura militar, os gatos os deixaram sair. Com um dos trabalhadores, Figueira foi até Belém, Piá, mas não encontrou o governador Jader Barbalho, que havia ido a Brasília. Voou até o mesmo dia para a capital federal novamente, não encontrando o político. Então fez a denúncia à imprensa. No mesmo âmbito, uma comitiva de parlamentares e jornalistas foi verificar as denúncias da fazenda liderada pelo deputado Expedito Soares PT. Ele havia sido um funcionário da fábrica da Volkswagen do ABC Paulista. Fora da fazenda, a comitiva encontrou o gato Abílio Dias, que, segundo Figueira, acabara de capturar um trabalhador. Ele mostra o trabalhador e fala: esse trabalhador fugiu e é um vagabundo. Estava me devendo, me deu prejuízo, tive que ir atrás dele, tive que pegar e trazer para trabalhar. Então ele mostrou o crime sem ter consciência, aparentemente, de que ele estava cometendo um crime. Dentro da fazenda houve outro momento marcante. O trabalhador falou: quem é o padre? Disse que era eu. Ele me segurou pelo braço, tremendo de fazenda, e disse: eu estou aqui há 9 meses trabalhando. Estou doente, estou com febre, estou com malária, preciso sair, mas não me deixaram porque tinha dívidas. Segundo depoimentos, pelo menos 2 trabalhadores teriam morrido vítima de malária na fazenda. Além disso, outros 2 bebês teriam perdido a vida no local, todos sem o atendimento médico adequado. Cúmplices do crime. Em 2020, a Volkswagen assinou o termo de ajustamento de conduta TAC com o Ministério Público do Trabalho e com os Ministérios Públicos Federais e de São Paulo e outros casos envolvendo a ditadura militar. A empresa se comprometeu a destinar 36,3 milhões de reais a ex-trabalhadores presos, perseguidos ou torturados em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ricardo Rezende Figueira tornou-se professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo GPTEC. De acordo com o docente, durante as investigações do caso em São Bernardo do Campo, o historiador alemão foi contratado pelas Volkswagen para analisar aquela situação. Embora a investigação se concentrasse no caso paulista, o historiador teria reconhecido indícios de servidão por dívida da fazenda da Volkswagen
Figueira decidiu então procurar o Ministério Público do Trabalho e entregar os documentos que tinham colhido do Pará. Durante a audiência, o representante da Volkswagen afirmou, segundo a Repórter Brasil, que a empresa não tinha conhecimento sobre o tratamento feito pelos intermediários aos trabalhadores, que seria uma prática comum na época. Para o professor da UFRJ, a responsabilidade da montadora é inequívoca. Se você tem um crime na sua casa, sabe que tem que agir. No mínimo, tem que denunciar ou permitir que dentro de sua fazenda houvesse trabalho escravo, assassinato e abandono de pessoas. A Volkswagen foi cúmplice do crime. Autor Maurício Vigueto.